Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Hoje falarei sobre um tema central no período da guerra e que serviu de base para políticas nefastas e vergonhosas: o racismo na Alemanha nazista. A questão racial foi, sem dúvida, uma das grandes justificativas para o início da guerra. Nos anos 20, a Alemanha estava derrotada, falida e se sentia humilhada pelo mundo. Os alemães procuravam um culpado para a situação terrível que viviam, e por influência direta de alguns manipuladores de massas, encontraram esse culpado nos judeus e por tabela também em outras minorias, como por exemplo nos ciganos. Os comunistas também receberam grande parte das culpas. Em seu livro Mein Kampf, escrito entre 1924 e 1925, Adolf Hitler denunciou a existência de uma suposta coligação judaico-bolchevique para a dominação mundial. A visão deturpada e doentia de Hitler foi transmitida a um povo que sofria e que ansiava por se reerguer, mas principalmente que também ansiava por vingança. E foi com base nessa visão racista que Hitler conseguiu justificar a guerra, afirmando que o povo alemão era superior aos povos do leste europeu, que esses povos tinham sido corrompidos por essa suposta aliança judaico-bolchevique, e que o papel da Alemanha era o de libertar, entre aspas, esses povos. Hitler resgatou um conceito antigo conhecido como Lebensraum, ou espaço vital, afirmando que a Alemanha precisava de espaço para crescer e se desenvolver enquanto povo e nação, e que esse espaço podia ser encontrado justamente no leste europeu. Com base nessa visão, Hitler alcançou dois objetivos ao mesmo tempo: uniu o povo alemão contra um inimigo comum, os supostos judeus bolcheviques do leste europeu, e abriu caminho para uma grande expansão territorial em direção ao leste. Estavam assim escancaradas as portas para o início da Segunda Guerra Mundial, uma guerra cujo objetivo era a expansão territorial alemã. A questão ideológica e racial envolvendo os judeus, os comunistas e os povos do leste, como referi aqui, foi apenas um pano de fundo para justificar essa agressão e unir o povo alemão em torno de um inimigo comum. A guerra contra a França e contra a Inglaterra foi um efeito colateral dessa agressão. Hitler já tinha dito várias vezes que não desejava a guerra contra os franceses e os ingleses, já que o seu objetivo restringia-se à expansão em direção ao leste. Mas quando Hitler invadiu a Polônia, em setembro de 1939, levou a que a França e a Inglaterra invocassem a aliança militar firmada com os poloneses alguns meses antes. De acordo com esse pacto, a França e a Inglaterra comprometiam-se a ajudar militarmente a Polônia em caso de agressão. E foi por isso que 3 dias após a invasão da Polônia, os franceses e os ingleses declaravam guerra à Alemanha. Hitler viu-se, assim, obrigado a adiar temporariamente os seus planos de expansão em direção ao leste. Em maio de 1940, invadiria e conquistaria a França e tentaria fazer o mesmo com a Inglaterra, mas sem sucesso. E foi apenas em junho de 1941, com um ano de atraso face à sua previsão inicial, que Hitler finalmente avançou contra a União Soviética. Nessa época, a máquina de propaganda alemã tinha feito grandes esforços para transformar os povos do leste europeu em bárbaros não civilizados. Os alemães eram bombardeados por propagandas em rádios, em revistas e em jornais, que retratavam aqueles povos como seres inferiores. Os judeus, ciganos e prisioneiros de guerra soviéticos eram sumariamente exterminados ou explorados como mão de obra escrava até a morte, mas o cidadão comum também era muito maltratado. De acordo com os planos alemães, os poloneses, bielorrussos, ucranianos e russos que sobrevivessem à guerra seriam utilizados como mão de obra barata ou mesmo escrava para os novos colonos alemães que iriam se estabelecer na região.
Nesse cenário pós-guerra, a Alemanha vitoriosa estabeleceria colônias no leste europeu. Os alemães seriam os donos das terras e os nativos locais seriam explorados nessas propriedades. Durante a guerra, os cidadãos comuns das regiões ocupadas pelos alemães no leste europeu perdiam qualquer direito à propriedade. Podiam continuar vivendo nas suas casas e podiam explorar os seus negócios, mas todos esses bens estavam à disposição dos alemães, que podiam exigi-los a qualquer momento sem aviso prévio. Todos esses maltratos, desapropriações e ações terríveis de extermínio em massa e exploração brutal de mão de obra barata ou escrava era justificada por essa visão racista de que aqueles povos eram racialmente inferiores. E os alemães comuns não se importavam com isso, já que tinham sido bombardeados durante anos por propagandas oficiais do governo, que diziam que eles eram superiores e que tinham o pleno direito sobre aquelas terras. E foi justamente esse pano de fundo racista que levou a Segunda Guerra Mundial a ser uma guerra bem diferente de outras guerras. Até então, na Europa, as guerras limitavam-se à conquista de alguns territórios estratégicos. Um país declarava guerra ao outro, regiões eram conquistadas ou libertadas, e no final, ambos apertavam as mãos e a vida seguia. Mas a Segunda Guerra Mundial foi diferente, já que aquilo que movia a Alemanha era um conceito de raça e uma suposta missão superior de limpar o mundo da presença de seres indesejáveis e inferiores. Isso levou ao extermínio de milhões de civis que nada tinham a ver com a guerra. A Alemanha dispensou uma quantidade gigantesca de recursos no extermínio de povos inteiros. Muitos desses recursos eram retirados do tremendo esforço de guerra, numa época em que a Alemanha lutava praticamente sozinha em várias frentes diferentes. Trens gigantescos eram utilizados não no transporte de munições e suprimentos para as tropas que lutavam na frente de combate, mas sim no transporte de civis inocentes para os campos de concentração e extermínio. Isso nunca tinha acontecido antes na história militar, seja ela moderna ou antiga. O racismo, como conhecemos hoje, é algo terrível, mas durante a guerra transformou-se em algo ainda pior, ao justificar uma ação concentrada de extermínio de um povo às mãos de outro povo. No meu próximo vídeo, falarei sobre a segregação racial que vigorava em praticamente todos os exércitos que combateram na guerra.